Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha de um livro muito fofo, que é um livro infanto-juvenil, mas é daqueles que qualquer pessoa pode fazer a leitura e que tem uma característica que eu costumo amar nos livros, que é o fato de ser um livro que fala de outros livros, e é o Gente Famosa no Baile na Biblioteca, da Elisa Leonel. Segundo contato com a escrita da Elisa, uns anos atrás eu li o Partiu Paris, que é um livro dela que funciona como um guia turístico e um manual para apresentar locais de Paris, mas feito de uma maneira diferente, narrado como se fosse um jovem indo fazer essa viagem para lá. A Elisa Leonel é formada em História, ela reside em Paris, então em Partiu Paris ela fala com muita propriedade da cidade, e lá eu já pude ter um contato com essa escrita leve, gostosa dela, que eu voltei a encontrar aqui. E se lá a gente tem esse guia turístico de Paris, que funciona também de certa forma como uma homenagem à cidade, nesse daqui a gente tem uma história que é gostosa de acompanhar, mas que funciona principalmente como uma homenagem aos livros e à literatura como um todo. Vale dizer que o Gente Famosa no Baile na Biblioteca está sendo vendido em diversas lojas virtuais e eu tô deixando o link de todas elas aqui no box de informações para quem tiver interesse. Bom, quem narra essa história pra gente é o Vitor, um jovem de 14 anos, que ele tá relembrando o que aconteceu durante um período de 2 semanas na cidade onde ele mora, em que naquela semana uma tempestade muito forte destruiu o teto da biblioteca e o professor de português dele convocou algumas pessoas para ajudar na recuperação dos livros que foram molhados. O Vitor tá relembrando esses acontecimentos um tempinho depois deles terem acontecido, durante o período de isolamento social. Então a gente tem também, muito de leve sendo abordada na história esse contexto da pandemia, muito de leve, tanto porque a autora não se aprofunda no tema, porque não é o intuito do livro, e também porque ele vai aparecer nesse começo, quando o Vitor conta pra gente o momento em que ele está relembrando os acontecimentos, e ao final, quando a gente tem de fato a finalização da história e ele sai das lembranças dele para retornar ao momento presente, situando então o leitor do que aconteceu após aquelas 2 semanas de resgate na biblioteca. O livro então se passa majoritariamente ao longo dessas 2 semanas e demonstrando as relações que vão ser desenvolvidas nesse grupo de pessoas que está ajudando no resgate dos livros. E ele é um grupo bem diverso, você vai ter alguns colegas da escola do Vitor, adolescentes da mesma idade dele, alguns adultos. Cada um tem uma personalidade diferente, tem um gosto diferente. Alguns amam a literatura, adoram ler, outros não são lá muito fãs. E enquanto eles estão ali mexendo com os livros, e você vai vendo algumas relações se formando, então o Vitor também vai se interessar por uma menina, e você vê esse desenvolvimento das paixões adolescentes. Eles vão conversando sobre os livros, e é por isso que eu menciono, que esse livro funciona como uma grande homenagem à literatura, porque é principalmente nisso que ele se centra. Então o Vitor, apesar dos 14 anos dele, já é um leitor voraz, um leitor que já teve contato com muitas obras diferentes, e a cada vez que ele pega um livro ali na biblioteca, se é um livro que ele já leu, ele conta um pouquinho daquela história, às vezes ele deixa uma passagem que ele gostou tanto que ele memorizou, sabe, de cabeça. Se é um livro que ele ainda não conhece, ele fala um pouquinho sobre as pesquisas que ele fez no Google a respeito daquela obra e traz mais algumas informações. Então a gente tem muitas obras que são citadas, e é muito legal porque ao final do livro a gente tem uma lista com todas elas aqui, então você pode depois retornar para essa lista e procurar as indicações, caso sejam livros que você também não leu. A gente tem grandes obras clássicas sendo citadas, tem livros mais contemporâneos, então o livro é realmente recheado dessas indicações e que ficam mais interessantes pelas observações que o Vitor faz também. Como esse é um livro infanto-juvenil, o Vitor é um personagem mais novo, toda a narrativa ela se constrói a partir de uma linguagem, de uma estrutura que funcione com esse público e que traga a voz de um jovem
jovem dessa idade, então a leitura flui muito bem, ela tem esse tom pra conversar com um público mais novo. Acho que a minha única crítica em relação à narrativa em si é que a gente tem uma repetição muito grande de algumas palavras ao longo do texto. Por mais que o texto seja estruturado, né, num jeito mais simples, e que essas estruturas às vezes acabam exigindo essa repetição de palavras, ainda assim tem alguns trechos que tiveram muitas palavras sendo repetidas e isso chama a atenção na leitura. Também eu senti um pouco mais de falta terem sido incluídas mais obras que fossem da faixa etária do Victor, né? Então livros mais adolescentes com os quais ele poderia também ter tido contato e que funcionariam de indicação para esse público-alvo. Eu acho que é ótimo a gente ter vários livros adultos sendo citados aqui, livros clássicos, porque é uma forma de você introduzir também essas obras para as crianças e adolescentes que vão ler aqueles livros e que podem não ter ouvido falar deles ainda, e da forma que ela coloca torna o livro mais interessante, mais atrativo. Então eu acho importante eles estarem aqui, mas eu também gostaria de ter visto um pouquinho mais desses outros livros, né? Então a gente tem, por exemplo, Harry Potter sendo mencionado, que eu acho que não tem como fugir. A gente tem Alice no País das Maravilhas, mas acho que teria funcionado também ter incluído algumas outras obras. De qualquer maneira, eu gostei muito também de como a Elisa situou toda a história, de como ela faz observações políticas que são bem tênues, como ela faz observações a respeito da sociedade, e nada disso aparece assim muito evidente no texto ou com um peso muito grande, ou que fizesse com que o livro deixasse de ser interessante para o público-alvo dele. Ele não é um livro que vai ter uma grande aventura, um grande momento de ação sendo narrado, mas é um livro muito gostoso, que tem esses momentos de leveza, de humor, de divertimento, que vai incluir também pitadas de outras observações mais críticas e que fazem essa grande homenagem à literatura. Para nós que somos leitores, é sempre um prazer falar de livros com pessoas que também amam livros. Nesse caso, a gente não tá falando diretamente, mas fazendo a leitura como se a gente estivesse conversando com o Victor e sentindo toda a paixão que ele já tem, mesmo sendo tão novo, pela literatura. Já tô aqui no aguardo das impressões de vocês nos comentários. Adoro trocar figurinhas com vocês. E pra quem gostou do vídeo, deixa aqui sua curtida, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais. Por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.